Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Espaço Aberto para a Saúde, projeto que visa levar até vocês informações sobre saúde, qualidade de vida e capacitação. E hoje a gente vai ter uma temática muito importante, apesar de ser um pouco negligenciada pela população no geral e até pelo próprio público-alvo, né, que é a promoção à saúde integral do homem. E a gente vai ter hoje um convidado aqui muito especial, que é o Giovanni Soares Dimas. Ele é dessa área, da coordenação estadual da área técnica de saúde integral do homem, da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Giovanni, a gente te agradece muito a sua participação aqui no nosso projeto, que é um programa que ele tem várias ações e agora só vai tornar mais rica com as suas contribuições aí sobre saúde do homem. Que interessante. Obrigado, agradeço a gestão, a coordenação do curso, pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui participando com vocês, estar contribuindo com o meio acadêmico, universitário, e também aí parabenizo pela idealização do evento. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje, né? A campanha Novembro Azul é uma campanha de cor, né? Nós chamamos de campanha de cor, porque ao longo do ano existem várias campanhas de cor que falam sobre diferenciados temas, né? Agora, coladinho aí, a gente teve Outubro Rosa, e daí por diante. Bom, tem um paralelo entre Outubro Rosa e Novembro Azul relacionado ao câncer de mama masculino. Então, é muito interessante a gente estar sempre atento a esse momento, né? Transição de um mês para o outro, e aí eu estimulo a vocês a fazerem campanhas sempre com alusão a esse entendimento, que muitos homens não entendem que podem ter câncer de mama. Isso ainda é um tabu, ainda é uma dificuldade lidar com o público masculino. Realmente exige de nós muito mais habilidade, entendendo que a mulher ela é pioneira no cuidado preventivo com a saúde. Nós, homens, precisamos de nos espelhar e de entender cada vez mais as necessidades do cuidado integral, né? E a gente tem essa grande ensinadora ao nosso lado, que é a mulher. Eu sempre faço uma brincadeira que o homem ele precisa de andar de mãos dadas com a mulher, porque a gente entende da necessidade desse ensinamento e ninguém melhor do que a mulher para nos colocar nesse caminho. Bom, em todo o mundo, essa campanha de cor, quando se fala sobre prevenção ao câncer de próstata, ela ganha notoriedade. Mas nós não podemos, hoje, mais nos deter apenas ao câncer de próstata no mês de novembro. Quando eu assumi a gestão da área técnica, alguns anos atrás, eu estimulei, eu interpus um projeto, primeiramente, em que nós olhássemos de uma maneira integral para o homem, não apenas esse momento da próstata. Então, a gente concentrava muitas ações, eram concentradas muitas ações no mês de novembro, relacionado à próstata. A gente continua fazendo isso, mas aproveitamos a data para também estimular o acesso do homem na atenção primária à saúde, na UBS local, que ele seja conhecido pela unidade básica de saúde. Eu estimulo vocês, acadêmicos, que conquiste esse público masculino, facilite a adesão dele, a entrada, o acesso e acolhimento desse homem na atenção primária à saúde. Por quê? Há um entendimento do homem que a unidade básica de saúde não é um ambiente de pertencimento dele. É um grande erro. Enganoso e que faz o homem andar por vias diferentes da saúde. O que eu quero dizer com isso? Ele espera o adoecimento, ele vai adoecendo e o caminho que ele procura é a alta complexidade. Então, ele procura as portas da emergência
para um tratamento de um problema qualquer de saúde, achando que resolveu o problema. É um grande engano, né? Ele resolveu aquilo naquele momento. Né? No dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês posterior, ele vai ter um novo problema e vai continuar procurando emergência. Não é o caminho. Qual é o caminho? É a busca pela, como falamos aqui já, o atendimento prioritário na porta de entrada do SUS, que é a atenção primária à saúde, que ele seja conhecido pela equipe da unidade de saúde, que ele seja conhecido pelo médico da unidade de saúde, pela equipe multi, pelo grupo da odontologia e daí por diante. Porque uma vez que você tem o prontuário desse indivíduo nessa unidade de saúde, já se conhece esse paciente, as coisas ficam mais fáceis. Se ele tem algum agravo, se ele tem alguma comorbidade ou não, se ele está apenas passando para fazer o check-up anual, ou se ele já tem alguma doença instalada, isso facilita a busca pelo tratamento ou facilita a promoção da saúde preventiva desse indivíduo, dessa população, dessa família dentro daquele território. Então, aí é um pedido que eu deixo a vocês que estão graduando, para que olhem para essa causa. Nós temos uma grande dificuldade de acolher o homem e fazer que ele tenha esse entendimento, e fazer com que ele participe das atividades na unidade básica de saúde. Então, a gente tem uma janela de oportunidades, a gente tem as unidades com horário estendido, então não é mais desculpa hoje, eu não tenho horário para ir na unidade de saúde. Nós temos unidades que trabalham até 22 horas, temos unidades que trabalham aos fins de semana, né? Somos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, hoje temos 57 municípios que têm uma coordenação que tem a área técnica de atenção integral à saúde do homem. A meta é que conseguimos contemplar os 92 municípios e que esses homens tenham acesso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre próstata e a gente, no decorrer da palestra, eu vou ainda colocando mais alguns momentos para a gente ir refletindo. Eu deixei com o Paulo o link da biblioteca virtual. Eu criei essa biblioteca no estado para que ela seja veiculada no meio acadêmico, na sociedade, tá? É de livre veiculação. Ali tem muito conteúdo, desde a fundação da política até nos tempos atuais. Bom, se a gente der uma observada nas taxas de brutas do câncer de próstata no Brasil, esse dado é de 2023, não mudou muita coisa de lá para cá. A incidência, se a gente observar para a região sudeste, a gente tem 77,89 casos. Então, é a maior incidência dentre as outras regiões do país. E aí, em seguida, você tem colo e reto, traqueia, brônquio e pulmão, cavidade oral, estômago. Cavidade oral, a gente pensa, né, que ir procurar odontologia é apenas quando precisa se fazer uma obturação, extrair um dente ou coisa do gênero. Não. Nós precisamos de buscar anualmente a avaliação da saúde bucal através do odonto. Por quê? Os cânceres de boca, língua, eles estão muito incidentes. E eles podem começar com uma pequena pinta, pode dar uma sugestão de que é uma afta. Em alguns momentos pode ser uma afta sim, mas se isso se tornar de repetição após o tratamento, ela continuar persistindo, é interessante buscar esse profissional para estar checando o que está acontecendo. Em relação ao aparelho respiratório, a gente tem uma associação hoje também da tuberculose que tem aumentado
assim, potencialmente nas regiões do Brasil. Em relação a colo em reto, também nos preocupa, né? E tem um outro dado que não está aqui, que é o câncer de pênis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Incidência. A alta incidência desse câncer se ancora nas hipóteses sobre o efeito combinado do envelhecimento da população, melhoria da sensibilidade das técnicas diagnósticas, da disseminação do PSA e do toque retal. No entanto, estudos apontam que, devido à melhoria da eficácia dos tratamentos, as taxas de mortalidade não acompanham as de incidência. E é isso, vamos entender um pouquinho mais para frente. Vamos para a história natural do câncer de próstata. A forma como esse câncer evolui não é muito bem compreendida. O que quer dizer isso, gente? Hoje há um grande divisor de águas entre a comunidade médica em relação ao que é o câncer de próstata, no sentido de qual a melhor abordagem, qual a melhor conduta. E isso não sou eu que digo, isso são os estudos, são as literaturas que sustentam essa divisão, né, em que o que se eleger como um tratamento adequado de acordo com aquela necessidade. Então, ainda discutimos muito o tema, há de se aprender muito em relação a qual o melhor procedimento, qual a melhor conduta e qual a melhor adequada para aquele indivíduo, e a gente tem que considerar a faixa etária, tem que considerar os dados que foram fornecidos por esse paciente. Isso quer dizer história pregressa familiar, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, o detalhamento disso. Então, indica que alguns tipos podem crescer de forma rápida, se espalhar para outros órgãos-alvo e levar à morte. Porém, a grande maioria cresce de forma lenta, que não chega a dar sinais durante a vida, nem ameaçar a saúde do homem. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente falava sobre busca pela saúde preventiva na atenção primária. Uma vez que você vem visitando a equipe de saúde, visitando o médico, e que ele vem conversando com você e vem coletando as informações suas de saúde, isso são indicadores que estão sendo gerados. Isso é um espelhamento, isso é um prontuário que está sendo gerado para esse indivíduo. Qual é o resumo disso? É um facilitador para que esse médico tenha a interpretação correta de como ele vai conduzir esse tratamento, ou de como ele vai conduzir algum agravo de saúde ou algum sintoma diferente que esse indivíduo demonstrou. Então, a interpretação vai ser muito mais clara, vai ser muito mais consciente no que, de fato, esse indivíduo tem. Prevalência do câncer de próstata, incidentais em autópsia. 40 e 50 anos é de 37%. Aí, 79 anos ou mais, maior do que 60%. Então, quanto maior a idade desse indivíduo, mais as chances dele poder ter ou não, né? Bom, os fatores de risco: idade, a gente acabou já falando, histórico familiar de câncer de próstata dos 60 anos, antes dos 60 anos. Lembra lá atrás, quando a gente falou sobre a coleta das informações? Então, aqui ele vai querer entender: pai, tio, primo, alguém próximo da família teve câncer de próstata? Ok, sim, é mais uma informação importante para esse médico. É mais um dado para ele se preocupar realmente com os sinais e sintomas que esse indivíduo vem apresentando ao longo do tempo que ele vem sendo atendido. Agentes químicos relacionados ao trabalho. Bom, aí a gente tem uma gama de agentes químicos relacionados ao trabalho. Na vida laboral desse indivíduo, agrotóxico, amianto, asbesto e daí para frente. Então, o agravo relacionado à ocupação, né, desse indivíduo também é um fator que favorece.
o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, são todos fatores que contribuem para que esse indivíduo tenha possibilidades de ter câncer de próstata. Então, como que esse indivíduo pode ajudar ao organismo, como que ele pode aí, facilitar a vida dele, se precavendo para não ter câncer de próstata? Boa alimentação, evitar embutidos, enlatados, fazer algum desporto físico, aquele que lhe dá prazer. Se ele gosta de caminhar, caminha. Se gosta de nadar, vai fazer isso. O importante é que ele também tenha prazer nessa atividade. Logo, ele vai começar a diminuir os riscos da obesidade, se for, né? E aí ele vai conseguir chegar ao peso ideal, que é um facilitador para o organismo de uma forma geral. Sai dessa condição de sedentarismo. Então, são todos álcool, né? São todas possibilidades, né? São todos fatores importantes para que esse indivíduo consiga ajudar o organismo aí, evitando um possível diagnóstico de próstata. Há de se considerar a história pregressa. No entanto, mesmo tendo a história pregressa, ele tem que estar atento a esses fatores e modificar, né, a qualidade de vida dele para melhor, para que ele tenha longevidade, é claro, com saúde, né, e evitando essas coisas que a gente já conversou aqui. Então, os indivíduos com menor frequência, de 45 anos, os que estão aí no meio do caminho, 55 anos, os mais frequentes, eles têm mais de 65 anos. Agora, não quer dizer que a gente vai deixar de olhar preventivamente para a saúde depois de 65 anos. Não, né? Isso, eu costumo dizer que nós, da saúde do homem, temos uma grande dívida com o próprio homem. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela aborda os homens de 20 a 59 anos. Daí para trás é com outra política e daí para frente é com a política do idoso. Então, a gente tem esse recorte, né, para olhar para essa população. Mas há uma preocupação da minha parte no sentido de, quando esse menino nasce, nós já temos que abordar esse menino, é claro que respeitando a faixa etária, respeitando aonde que ele está inserido, né? Na primeira infância, na adolescência, na juventude, mas esse menino precisa de entender, já nessa idade, que ele tem necessidade de buscar pelos serviços de saúde na atenção primária à saúde, né? É como a menina. A menina acompanha a mãe ao serviço de saúde, então ela entende que ali é um ambiente que deve ser frequentado para o resto da vida. Ela vai precisar de ir buscar atendimento preventivo ali. Eu vou repetir muito preventivo hoje, tá, gente? Tá? Essa busca pela atenção primária, eu vou enfatizar muito aqui na minha fala. Bom, detecção precoce do câncer de próstata. A secundária visa encontrar uma doença no início para facilitar o tratamento. Bom, o que o diagnóstico precoce ele faz? Pessoas com sinais e sintomas de câncer. Rastreamento. Pessoas assintomáticas. Bom, aí vamos fazer aqui um adendo. O Ministério da Saúde INCA não aprova o rastreamento, o screening, tá? Em indivíduos assintomáticos. Aquele indivíduo que foi lá no médico, beleza, foi atendido, está sendo atendido, ele não apresenta nenhum sinal e sintoma sugestivo ao câncer de próstata. Então, logo, esse indivíduo, nesse momento que ele não está apresentando nenhum sinal e sintoma, ele não precisa ser submetido a algumas práticas ou alguns exames. Não significa que ele não tenha que ter vigilância. Então, o que vai ser acordado? Daqui a X tempo você volta ao consultório para a gente conversar novamente. Vai indo tudo bem? Não há nenhum sinal e sintomas? Vamos seguindo normalmente.
existe um diagnóstico precoce de sinal e sintoma de câncer, aí sim vamos começar a tomar outras condutas. E aí vai se eleger com a melhor conduta. Ultrassom, PSA, toque retal, biópsia. Todas essas coisas elas devem ser feitas com muito esclarecimento e com muito entendimento do paciente. Então, é uma coisa, é um procedimento, muito bem acordado entre médico e paciente. Detecção precoce. Vamos entender um pouquinho. Células saudáveis, células anormais, lesão precursora ou pré-invasiva, início de sintomas. Aí a gente começa a ver câncer avançado e morte. Então, começou lá, sinal verde, tudo tranquilo, foi evoluindo. Tá? Nesse momento, esse indivíduo está buscando os serviços de saúde. E se a gente olhar embaixo, o rastreamento só vai ser detectado desse número aí, de 100%, ele só vai encontrar 2 pessoas com sinal e sintoma positivo, sugestivo de câncer de próstata. Tá? Então, esse teste aplicado em uma população assintomática, os riscos e benefícios, eles precisam ser muito bem avaliados para que se entenda da necessidade e da oportunidade de fazer isso e de ofertar esse rastreamento, entendendo que é uma conduta que não é aprovada pelo Ministério da Saúde INCA, no sentido de rastrear indivíduos que não possuem nenhum sintoma. Já os indivíduos que possuem, foi identificado o câncer, já está avançando, aí sim, vamos começar a observar isso mais profundamente, né? Esses testes somente para a pessoa com sintomas. E aí a gente tem 100% de assertividade. Então, o custo-benefício aí, o investimento tanto da saúde pública, mas também a exposição a esse investimento pelo paciente, ele foi muito assertivo. Então, ele não frustrou o indivíduo, ele não trouxe um informativo de uma possível doença que não existe, que é no caso do rastreamento de indivíduos assintomáticos. Há toda uma atenção em torno disso, há toda uma preocupação do indivíduo que começa a ser rastreado, né? E essas tensões, elas podem trazer muitos danos de ordem severas a esse indivíduo que está sendo submetido a esse rastreio. Bom, importantes componentes para o controle do câncer, que são fundamentalmente diferentes dos recursos, requisitos da infraestrutura, impacto e custo. É o que a gente discutiu acima, né? Então, há de se entender que precisa se avaliar muito bem o impacto disso tudo, os custos, né? E aí, quando eu falo impacto, não é só impacto da infraestrutura, como a gente discutiu, primeiro o bem-estar do paciente. Bom, nesse estudo, o PSA, essa relação PSA e toque retal, a conclusão dele é que não houve diferença estatística significativa na mortalidade entre os indivíduos. Bom, vamos lá para o PSA. PSA ele tem duas vertentes, falso positivo e falso negativo. Pode acontecer. Uma das possibilidades para que isso aconteça indivíduo que não fez o preparo corretamente. No dia que esse paciente vai fazer a coleta do PSA, ele pegou peso, ou ele andou de bicicleta, ou foi de bicicleta para fazer a coleta do exame, ou fez academia, ou fez ginástica, ou fez sexo, ou está pegando peso. Tudo são fatores que podem contribuir para que se tenha um falso positivo nesse PSA. Tendo um falso positivo no PSA, esse indivíduo vai ser encaminhado para fazer outros tipos de procedimento. Que aí o toque retal,
O toque retal, ele vê o quê? 3 lados da próstata. A face anterior, as laterais, a posterior, ele não consegue mensurar, não consegue fazer a palpação e tocar. Lembrando que o toque retal, ele encontra o que já existe, ele não é preventivo. Perfeito? Então, se a gente observar, fazer aqui uma busca na memória, o que a gente vinha falando lá atrás, se ele vem fazendo a busca preventiva pela saúde na unidade básica, em algum momento ele foi submetido a um ultrassom dessa próstata. Ok, próstata normal, tudo bem, tudo tranquilo, vamos caminhar. Sem a necessidade do toque retal. Não tinha nenhuma alteração. Agora aqui, qual foi a conduta? Foi submetido ao PSA e ao toque retal e não houve diferença estatística. Então, acabou-se chegando à conclusão de um sobrediagnóstico. Esse sobrediagnóstico, ele traz uma taxa de tensão, como a gente já falou. Né? Para quem? Para o paciente. Mas tudo está vindo através de um olhar que poderia ter sido estimulado através de, talvez, campanhas educativas, uma abordagem mais franca em relação a essa população de homens, de uma forma global, e considerando a transversalidade da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. São fatores que devem ser observados, devem ser fortalecidos na sociedade de uma maneira um pouco mais forte, acredito, para que se dê total importância à necessidade pela busca dos cuidados em saúde desse grupo de homens. Né? E aí a gente tem uma variedade de grupos de homens com vários modos de vida que se adequam ao local onde reside, ao seu território ou às suas profissões. Então, a gente tem um grande trabalho a fazer e precisamos muito de quem está chegando com as ideias aí bem frescas, bem produtivas, né, para que a gente consiga acessar melhor as necessidades desse público e fortalecer a política nacional. Bom, esse estudo aqui, eu vou pular ele, tá? Não vai mudar muito essa evidência, não vai mudar muito do que a gente já vem conversando, não. Tá? Mas, só a conclusão, o PSA, no sentido, não vou pular não, vamos falar sobre aqui. O exame de PSA, redução da mortalidade, benefícios e danos. Conclusão, a redução da mortalidade no acompanhamento em 13 anos, quando comparado em 9 e 11 anos, entretanto, alta taxa de sobrediagnóstico e risco para danos devido ao sobretratamento. O que quer dizer isso? Que a gente acabou de falar aqui atrás, no slide anterior. Né? Custo-benefício disso. Sobrediagnóstico de um falso positivo. São dados que ainda continuam preocupando. Então, o produto disso, uma morte evitada, 781 indivíduos rastreados, 27 diagnosticados. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, não foi tão interessante assim. Riscos e benefícios de rastreamento do câncer de próstata. Os benefícios ajudam a encontrar o câncer mais cedo e proporcionar mais chances de sucesso no tratamento. Risco, já falamos muito do falso positivo, já falamos também bastante do sobrediagnóstico. Sobre tratamento, danos psicológicos, e aí esse dano psicológico ele causa uma série de problemas para esse homem. A gente pode citar impotência sexual, incontinência urinária, medos, impotência,
a gente já comentou a impotência, a gente tem ainda a fragilidade desse homem frente às necessidades que ele tem que se interpor. Então, acaba sendo um dano, né, que aí vai afetar a saúde mental desse indivíduo em vários pontos, e isso é uma caixinha que a gente não pode prever também as outras coisas que podem acontecer, mas são significantes, elas têm uma importância e precisam de ser consideradas. Então, a gente, observando a balança, não precisa nem pensar muito, né, que os riscos eles acabam pesando muito, mas interferindo na saúde desse indivíduo. Então, ele está sendo submetido, muitas vezes, a um risco, né, na maioria das vezes, quando é rastreado, o indivíduo assintomático é rastreado, e os custos-benefícios não são tão atraentes assim. Então, é necessário que o rastreamento possua mais benefícios que malefícios. Ou seja, a realização de tratamentos menos agressivos é a redução da mortalidade. Devem superar os malefícios. Bom, sobre diagnóstico. Quando um câncer que não evoluiria clinicamente e não causaria nenhum problema ou risco de vida a uma pessoa. Quais são as recomendações? Essa nota técnica é muito interessante. Eu não sei se eu compartilhei ela com o Jorge, acho que sim, mas senão eu posso estar enviando depois, mas ela está lá na biblioteca. Considerando as evidências atuais e reafirmando o posicionamento da nota técnica conjunta do Ministério da Saúde e INCA, não se recomenda o rastreamento populacional do câncer de próstata. Orienta ampla discussão sobre os possíveis riscos e benefícios para a tomada de decisão compartilhada com os homens que solicitarem exames de rastreio. Então, o que é isso? É aquela conversa franca do médico com o indivíduo, expondo para ele todas as possibilidades, né, desse rastreamento em indivíduo assintomático. É importante frisar isso. Tá? Fazer essa divisão, indivíduos assintomáticos e sintomáticos. Né? Há esse diferencial que precisa muito pesar na balança e ser considerado. Então, essa orientação, essa discussão, ela precisa de ser muito franca, muito honesta, para que esse indivíduo consiga entender e fazer a tomada de decisão no qual é a melhor conduta ou através do profissional, ou qual é a melhor escolha através do paciente, através do que ele recebeu de informação, para que ele chegue à conclusão ou discuta com a família, enfim, qual vai ser o caminho que ele vai eleger dentro desse tratamento. Então, a recomendação deve ser baseada em evidências científicas, né, como a gente tem aí bastante estudos, considerando o equilíbrio entre os benefícios e danos. Bom, as recomendações internacionais, a maioria delas não recomenda o rastreamento, tá? Se a gente olhar tanto para a OMS, a Força Tarefa Americana, canadense e o Reino Unido, não recomenda. Essa discussão ela amplifica bastante para a gente os riscos e benefícios dessa decisão compartilhada. O que é a decisão compartilhada? A gente falou ali atrás sobre ela, né? O profissional e o paciente. Não é algo unilateral. Olha, você vai fazer esse procedimento, ou esse exame, você traz, eu vou olhar. Não, é uma decisão que precisa ser compartilhada. Então, ela deve envolver os indivíduos durante a decisão clínica, considerando as preferências individuais para orientar as escolhas do cuidado de saúde. Então, a pesquisa mostra, e essa pesquisa tem se sustentado,
que homens, 1.000 homens entre 55 e 69 anos que realizaram os exames de rotina por 13 anos, 178 poderão ter um resultado alterado e descobrir, após realizar a biópsia, que não tem câncer de próstata. A biópsia é um procedimento invasivo, ela pode, existem dados ou informações da literatura que esse indivíduo pode ter infecções, não são todos, alguns casos, pode ter infecções, né, recorrentes, né, de repetição, isso pode se transformar em sepse e esse indivíduo vira óbito. Então, é uma região difícil, né, e que existe esse risco da biópsia. E quando se descobre nessa biópsia que esse indivíduo não teria ou não tem câncer de próstata, ele foi exposto a um procedimento bem delicado, bem complicado, né? A biópsia pode causar dor, sangramento e infecção, pode causar também impotência sexual, sangramento. Então, são algumas alguns fatores que acontecem após esse procedimento. Sem confirmarão câncer de próstata. Então, a gente está falando de 1.000, 178 não terão resultado, 100 confirmarão câncer de próstata, sendo que 50% desses cânceres serão de crescimento lento, que não ameaçarão a vida desse indivíduo. Ele vai morrer de várias outras patologias, mas não desse câncer de próstata. Não sou eu que digo, são os estudos, são os dados. A cada 100 homens que tratam com cirurgia, 60 poderão ter impotência sexual e 20 incontinência urinária. 5 morrerão de câncer de próstata, mesmo após toda a abordagem, todo o tratamento, tudo que foi feito. E 1 poderá ter morte evitada por câncer de próstata por causa dos exames. Então, aqui fica muito bem claro a gente fazer essa conta e ver o custo-benefício. Agora, o que deve se ter em mente é que nada do que se falou aqui substitui a visita do indivíduo ao ambulatório, ao consultório médico na saúde preventiva. Não adianta ir para a emergência para buscar tratamento ou uma abordagem eficiente para isso, a não ser que aquele indivíduo que já acendeu o sinal amarelo. Que sinal amarelo é esse? Está com sinais e sintomas, foi urinar, saiu sangue. Imediatamente para a emergência. É uma diferença. A gente até agora não tinha comentado ou conversado sobre isso. É um fator, é um indicador, né? Então, mudou totalmente o cenário. Então, aquele cenário mais confortável que se tinha de ter a oportunidade de buscar a oferta da atenção primária, não se tem mais nesse momento. Claro, ele vai ser referenciado de volta para a atenção primária ou dali daquele hospital de emergência, referenciado já para especialidade. Se ele voltar para a atenção primária tem que referenciar esse indivíduo para especializada, para que ele possa fazer uma abordagem mais profunda disso, né, e ser submetido aí aos exames que forem necessários. E aí a gente agora vai eliminar todas essas possibilidades que trariam danos e a gente vai precisar de investir nesse indivíduo com todo o aparato ou com todas as possibilidades que a gente possa ter para esclarecer cada vez mais qual é o nível de adoecimento desse indivíduo. Bom, danos psicológicos. Homens que tiveram resultados anormais pelo PSA, lembra falso positivo, falso negativo?
e resultados benignos na biópsia, a preocupação com o câncer de próstata foi consideravelmente maior em comparação com homens que tiveram resultados normais no rastreamento. Tal preocupação foi relatada por todos os homens que afirmaram ainda pensar muito ou alguma coisa sobre câncer de próstata em 6 e 8 semanas após o resultado normal da biópsia, e permaneceu em 1/3 deles em até 1 ano. Então, observaram aqui o dano psicológico que um resultado falso positivo, digamos assim, possa causar a um indivíduo. Exames para investigação do CA de próstata. Toque retal. Avalia o tamanho, a forma e a textura. Como a gente já conversou, é possível palpar apenas 3 lados, posterior e lateral. PSA. Mede a quantidade de antígeno prostático específico no sangue, que é uma proteína produzida pela próstata. Esses exames não são específicos para o CA de próstata. Podem apresentar alterações na presença de doenças benignas com o avançar da idade. Bom, exames para investigação do CA de próstata. E aí a gente tem a confirmação diagnóstica. A biópsia, aqui uma síntese do que é o procedimento, é uma agulha que retira fragmentos da próstata com auxílio do ultrassom. Esses fragmentos são submetidos à análise histopatológica. Complicações mais comuns: dor, sangramento e infecção. Lembra da fase da infecção? Que ela pode ser de repetição em alguns indivíduos, e chegar a um ponto crítico. Recomendação aos gestores: organizar a rede de atenção à saúde com a atenção primária à saúde como porta de entrada e locus de segmento prioritário, permitindo a investigação célere de queixas urinárias dos homens. Dificuldade de urinar. Pessoal, em relação à dificuldade de urinar, indivíduos, eu urino muito, passei a urinar mais ou menos, pode estar associado a uma bactéria. Como é que sabe isso? Se está ou não? Ambulatório médico. Exame. Não tem outro caminho. Não tem aqui receita milagrosa, não tem achismo. Alguém acha. Não tem alguém acha. Tem laudo laboratorial. Então, análise clínica. Vamos checar. Diminuição do jato de urina. Todo o homem, a partir de 50 anos, ele vai ter hiperplasia prostática, ele vai ter aumento da próstata. E o que acontece com isso? Aonde está a próstata, também passa o canal da uretra. Então, estão coladinhos ali. Cada vez que a próstata cresce, ela imprensa o canal da uretra. E se ele está imprensando, ele está fazendo o quê? Está colobando esse vaso, está diminuindo o vaso, está fechando. Logo, o fluxo vai ser menor. Isso é de entendimento nosso muito simples. Então, esse é um dos motivos. Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. E aí, lembra do sangramento na urina, que a gente comentou aqui sobre acender o sinal amarelo? Perfeito. Então, é algo a se preocupar, precisa-se estar atento a esse fator, mas tem um outro sinal e sintoma aqui também que deve ser considerado: dor em ossos longos, fêmur, bacia, coluna. Tá? Atento a essas queixas do paciente. Tá? Muita dor nessas regiões associado a esses outros sinais e sintomas. Precisa ser investigado. Tá? Então, iniciar a investigação diagnóstica para que o tratamento adequado possa ser estabelecido o quanto antes. E também seguir com a vigilância ativa desse indivíduo. E a gente só vai conseguir seguir com vigilância se ele estiver inserido dentro de uma UBS. Recomendações ainda: implantar em larga escala estratégias de disseminação de informações para a população sobre a importância dos homens procurarem a unidade de saúde para os cuidados, independentemente da idade. Informar os homens que demandarem
espontaneamente a realização de rotina de PSA ou toque retal sob o balanço entre os possíveis benefícios e os riscos do rastreamento, estimulando a decisão compartilhada. Então, a gente já deu decisão compartilhada entre o paciente e o profissional de saúde, médico. Ele deve ser orientado sobre os riscos e benefícios e a decisão é dele. Se ele é assintomático e ele, mesmo assim, quer fazer o rastreio, ok, é uma decisão do paciente, não vai ser impedido de fazer, mas ele precisa de conhecer e ter muito clarificado esse entendimento entre os riscos e benefícios. Bom, não realizar campanhas para convocar homens assintomáticos para a realização de rastreamento PSA toque retal. Não se estimula isso. Porque a gente vai incorrer naquela situação que a gente conversou lá atrás. Indivíduos que não fizeram o preparo vão estar passando por ali, vão entrar na ação, vão coletar PSA e vão fazer toque retal. A gente já aprendeu aqui hoje que precisa se fazer esse preparo, né, de minimamente 12 horas para que esse PSA não seja alterado por esses fatores. Perfeito? Fortalecer as ações educativas e de comunicação. Educação continuada, para a gente, é tudo. Ela é funcional em todas as áreas da saúde e ela precisa ser cada dia mais intensificada. Direcionados à população masculina sobre o autocuidado em saúde e prevenção dos cânceres mais prevalentes e outras doenças crônicas não transmissíveis. Prevenção primária e hábitos saudáveis, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, não fumar. Capacitar os profissionais de saúde da atenção primária sobre o câncer de próstata. Isso a área técnica no estado vem fazendo, aí dentre os 92 municípios, alcançando todas as regiões de saúde, fortalecendo a Política Nacional de Atenção Integral ao Homem e estimulando aos gestores locais que tenham um representante e que pratique, né, a atividade com esses homens e que façam acolhimento, o acesso de acolhimento facilitado para essa população. Então, essa parceria com os serviços de saúde e instituições de ensino, qualificando a atenção dada aos homens e seus familiares. Hoje, a academia ela tem um grande papel, né, e eu procuro sempre estabelecer essa parceria com a academia para que vocês que estão chegando agora no mercado de trabalho, ou vão chegar daqui a pouquinho, cheguem com esse olhar, com essa força de trabalho muito bem acolhida aí em seus braços, para que o alcance dessa população possa ser cada dia maior. Nós não podemos manter o homem nessa posição de invisibilidade frente aos sistemas públicos de saúde coletiva ou os serviços de saúde e as ofertas de saúde a esse homem. Instrumentalizar o trabalho das equipes e orientar a população em geral, por meio de publicações institucionais. Então, as orientações, elas devem permear sempre que nós pudermos, quer seja na porta de entrada do serviço de saúde, na sala de espera, ali no pátio ou antes da entrada no consultório, nós criarmos um arranjo técnico para conversar com essa população sobre simples coisas, poucas coisas, mas que elas possam ter um alcance e mudar a qualidade de vida desse público. Bom, o material de apoio está aqui no slide. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Para mim, é sempre muito gratificante compartilhar conhecimento, estar disponível para que a gente faça essa troca e que a gente possa continuar evoluindo, né, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Obrigado. A gente que agradece, Giovanni, um momento assim de especial para a gente, né, porque os dados estão riquíssimos e
uma pessoa que trabalha na área de gestão em nível estadual. A professora Cláudia já está aí na sala também. A professora Cláudia fazer alguns comentários, vamos ver se tem algumas perguntas. Boa noite a todos. Tudo bem, Giovanni? Olá, obrigada pela presença, pelo aceite. Tudo bem? Bom? Excelente explanação. Obrigada pelos dados, né, Jorge? Extremamente impactantes. Isso é muito preocupante. A gente já tem uma questão cultural muito forte, né? A questão, né, da questão do machismo, isso é bem complexo. Giovanni, eu queria só te perguntar uma coisa, não sei se você já tem experiências, você já pensou ou já teve oportunidade. Você sabe que a gente tem agora a resolução 671 do Corém sobre a ultrassonografia beira-leito, né? Você teve alguma experiência ou já tem alguma programação dos enfermeiros poderem fazer essa proposta para esses pacientes, né, que tiverem alguma clínica? Ou já foi pensado nisso, ou já foi descrito alguma coisa nesse sentido? Sobre essa questão da ultrassom beira-leito para esses casos mesmo, né? Ultrassom de bexiga, alguma coisa nessa perspectiva. Cláudio, eu agradeço muito sua pergunta. Ela caiu como uma luva. Cláudia, isso está sendo pensado, eu venho pensando sobre essa resolução. Como ela é recente, né, caiu agora, né, para a gente precisa de preparar os municípios para a realização desse exame. Então, assim, não é algo tão fácil a gente demandar isso da área técnica da SES para os municípios. Há toda uma necessidade de organizar esse fluxo, toda necessidade de estruturação dessa unidade, capacitação desses profissionais para que eles consigam aí está desenvolvendo essa importante janela de oportunidade, que eu considero que vai ser um facilitador para o público masculino, especialmente, né? Você ter essa possibilidade de abordar esse indivíduo ali. Ele já está na unidade, você já conseguir realizar esse procedimento e o médico já tomar conhecimento e eleger ali uma conduta já inicial, eu acho que é o melhor dos mundos, né? E a gente sabe muito bem, como você já colocou, a masculinidade tóxica ela é responsável por muitos problemas para a população masculina. E aí a gente pode imaginar desde o asseio até a busca pelo tratamento, fazer o tratamento adequadamente, fazer a tomada de medicação nas horas certas, voltar, realizar os exames e levar o resultado para o médico, porque muitos homens fazem o exame, não levam o resultado para o médico com medo do diagnóstico, com medo de saber do adoecimento, então ele gaveta aquilo e vai adoecendo. Então, a gente tem muitos momentos para ainda ser clarificado, ser abordado, resolvidos com essa população. Então, eu penso que quanto mais se resumir a abordagem desse indivíduo dentro de uma unidade, tornando ela mais acessível possível, tornando isso muito assim pronto atendimento desse indivíduo, a gente não dá oportunidade para ele sair e agendar para ele voltar. Então, esse agendamento, às vezes, é um motivo de fuga dele para não retornar à unidade. Mas, Cláudia, é algo que a gente já pode aí estar estruturando para o próximo ano e pedir sucesso com isso, né? Porque vai ser um momento diferencial muito grande. Uma coisa de Cláudia, que Giovanni até traz na palestra, que é importante esse homem pegar na mão da mulher e buscar o serviço de saúde, né, aproveitar essa oportunidade, ocupar esse espaço também, porque, né, como o Giovanni bem coloca, ficam com medo, acham que o espaço não é dele, e a mulher tem um papel crucial, né, na saúde do homem. Sim. Eu queria aproveitar, Jorge, a gente está falando essa questão de práticas avançadas, do enfermeiro e enfermagem ter essa oportunidade com essa resolução. Eu falei errado, tá, gente? É 679.
a de 2022. Depois vocês busquem lá essa resolução do COFEM, onde o enfermeiro pode fazer a ultrassom à beira-leito de vários setores, de vários serviços, tanto intra-hospitalar quanto as APHs, tá? Isso está lá bem descrito, fiquem bem atentos a isso, que é uma oportunidade que nós teremos, né, para dar conta desses nossos processos de trabalho e apoiar a nossa população. E aproveitar, Jó, se você me permitir aqui, nós estamos conversando sobre esse assunto, e eu queria que o grupo que fosse assistir, mas vai ser presencial, tá, gente? Não vai ser online. Nós vamos ter um encontro no dia 5 de dezembro sobre essa questão da ultrassom à beira-leito, onde a gente vai abordar as questões de todos os espaços, principalmente de obstetrícia, tá? Da saúde da mulher, a gente vai trazer também. E aí depois o professor Jorge, eu pedi ajuda a ele para a gente poder divulgar, que eu acho que é importante para os grupos, para as pessoas poderem estar se apropriando, né, das tecnologias e se apropriando desses espaços de habilidades, né, e competências que o enfermeiro pode desenvolver. Uhum. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, Giovânia? Prazer em conhecê-lo, obrigado pela oportunidade. O assunto precisa ser mediado, não só em novembro, né, mas eu acho que é uma questão muito assim, diária. É uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu fico brincando, às vezes, Giovânia, que eu falo que a gente precisa fazer naquele momento que está Fla-Flu no Maracanã, em qualquer outro estádio, e o grupo, na hora do 15 minutinhos, né, que o time vai para o vestiário, falar sobre esse assunto. Eu acho que é um momento importante. A pessoa ri, para, claro que foi, mas é onde eles estão. É onde eles gostam de ficar. É no cenário que eles estão que tem que ser feita propaganda. E aí, na época, foi até sobre vasectomia, tá, Giovanni? Nem foi por causa de próstata. Estava querendo trabalhar a vasectomia, que era uma questão também bem complexa na minha área, especificamente da saúde da mulher. E aí o pessoal, para de ver, mas coloca para vocês verem, vai ser lá, é onde eles estão, onde eles gostam, eles vão ter que assistir, vai ser aquela coisa massificante. O pessoal riu, mas acabou não dando conta, mas era uma proposta, né? É um momento. Se a gente não tem como falar com eles, onde que eles estão? No jogo de futebol. Então é lá que a gente tem que estar trazendo essa questão de campanha. Obrigada, Giovanni, pela possibilidade, tá? Mais uma vez, está trazendo aqui essas temáticas tão difíceis da nossa, do dia a dia, né? Do trabalho em saúde. Olha, Cláudia, eu que agradeço ao convite. É sempre uma oportunidade muito interessante, para mim é muito gratificante estar no meio acadêmico, né? Eu tenho outras ações, outros envolvimentos nessa busca pelo esse profissional que já vai chegar no mercado, né, para trazer esse olhar, né, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem para esse profissional. Você falou uma coisa muito interessante, Cláudia, que tem sido um desejo meu de alguns anos, mas eu, como você, ainda não consegui realizar, que era colocar ali no outdoor, no telão do estádio, né, algumas informações relacionadas à saúde do homem. Nesse mês de novembro, colocar algo que chamasse atenção, né, informações pontuais. Mas, olha, Cláudio, é tão difícil entrar naquele mundo ali, é tão complicado você conseguir vazar. Eu já tentei vários, e manda documento para um, para outro, mas até hoje ainda não. Mas se eu conseguir, eu te levo comigo. Por favor, a gente coloca a vasectomia junto, já apoia todo mundo e já vai abraçando outros espaços também que eles têm que participar, né? Exatamente. Legal. Agradecer. Não, pode falar. Sim, como eu também tenho tentado conseguir recursos, né, para massificar bastante a divulgação sobre saúde do homem, com busdoor, outdoor, no meio digital, mas a gente sabe que os recursos eles nem sempre estão disponíveis para determinada pauta, né? Então a gente acaba não conseguindo avançar, mas a gente precisa também de divulgar isso mais, de falar mais sobre o tema, para que cada dia mais seja reconhecido e também saber das portas abertas da atenção primária à saúde para esse público que hoje ainda, numa grande maioria, eu digo isso assim com muita clareza, sem medo de errar, por andar
por todo o Estado, e você observa ainda que há uma resistência desses indivíduos pelo entendimento que ali não é o lugar de pertencimento dele. Olha, que informação. Mas a gente vai virar esse jogo, nós vamos mudar essa história. Já temos mudado bastante, a gente tem avançado, né, muito com a política do Estado, acho que pouco tempo, daqui a pouco tempo a gente consegue aí, colher mais frutos, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Estado. Giovanni, a gente só tem a agradecer. Que se tiver de material, né, e que tenha arte, a gente divulga aqui no nosso Instagram e também no YouTube, nas redes sociais, né, no geral. Também agradecer o pessoal que ficou aqui até agora. Eu lembro das outras campanhas dos outros anos, que a Cláudia também ajudou. A Cláudia é nossa vice-coordenadora do nosso programa, sempre é parceira ajudando a gente. E aí você teve elogios aqui, agradecimentos. E uma frase que me marcou, assim, que eu sempre ouvi, né, de quem trabalha com saúde do homem, que foi até um ex-mestrando meu que ele falou, que a frase que os homens sempre falam, né, que não deve procurar, porque quem procura acha, ele falava na época que ele trabalhava com esse público o seguinte, que quem procura acha se tiver alguma coisa, e quem procura fica saudável, né? E quem procura não morre. Então, assim, para quem procura acha, para quem procura fica saudável e não morre, né? E quem fica com medo acaba não encontrando nada, porque também se tem esses sinais todos que a gente viu hoje, sintomas, e a pessoa não busca ajuda, é porque realmente vai assumir as consequências, muitas vezes, de algum desfecho pior, né? Pode ser desde uma infecção, como você bem colocou, como pode já ser uma coisa mais avançada. Então, a gente deveria ter uma campanha mais efetiva, né? Mas é isso, a gente agradecer, a gente já está aqui com o tempo estourado, daqui a pouco a gente vai estar com esse vídeo lá no canal. Agradecer a Cláudia, que ficou aí, o Gabriel, que ajudou a gente, o Kevin, a Camila e a Loane. Então, muito obrigado para vocês. E daqui a pouco a gente se vê lá no canal. Um grande abraço. Bora. Boa noite, gente. Obrigado, Giovanni. Boa noite a todos. Tchau, tchau.